Antigamente eu achava que era impossível o Bitcoin bater US$ 1 milhão. Até porque para isso acontecer, economicamente falando, um evento catastrófico tinha que rolar para que o Bitcoin tivesse o recurso para subir isso tudo. E cara, esse evento já está acontecendo e é bem pior do que a gente esperava. Então isso pode ser um gatilho para o Bitcoin realmente ter uma das maiores valorizações nos próximos anos e tornar o que era impossível, possível. Vamos entender melhor essa história. Se você pegar a história do Bitcoin desde quando ele valia centavos, até o valor que ele vale hoje, US$ 52 mil, e até no topo histórico que ele bateu US$ 70 mil, você vai ver que a gente tem de uma forma simples, tá? Isso aqui é provavelmente maior, mas uma valorização de quase 3 milhões de por cento. Cara, isso é muita coisa, muita gente ficou rica. Só que o que o Bitcoin fez até hoje, a gente não pode fazer a mesma projeção para o futuro para ele bater 1 milhão. A situação é completamente diferente. É por isso que a projeção para economistas para o Bitcoin valer US$ 1 milhão sempre foi muito nublada a projeção. Porque a gente precisa de uma economia bem direcionada para o Bitcoin para isso acontecer. O Bitcoin precisa de recurso para subir. Por que eu estou falando isso? Porque o Bitcoin hoje, o mercado de cripto como um todo, tem o valor de US$ 2 trilhões. Isso é muita coisa. Só que muitas pessoas não têm noção do número que significa trilhões. O que isso de fato significa, se é muito ou pouco, tem gente que não sabe. Porque o Bitcoin bater US$ 1 milhão, isso significaria, por outro lado, um tamanho de mercado do Bitcoin muito alto. E às vezes economicamente inviável. E eu achava isso antigamente impossível. Achava isso impossível antigamente. Só que, para isso acontecer, a gente precisaria de um evento, praticamente de 1 em 1 milhão que acontecesse para que o Bitcoin tivesse recurso para bater esse valor. E a gente já está tendo isso acontecendo de fato. Você vai ver aqui no ranking das criptomoedas, perdão, ranking de todos os ativos financeiros do planeta, que em primeiro lugar nós temos o ouro. O ouro está valendo aqui quase 14 trilhões de dólares de tamanho de mercado. E é o maior ativo que nós temos no planeta. Muitas pessoas comparam o ouro com o Bitcoin, o fato do Bitcoin ser o ouro digital. Na minha opinião, não tem nada a ver isso. O Bitcoin tem muito mais potencial que o ouro, até porque o Bitcoin não é só um minério, né? Não é só um ativo. Ele tem funcionalidade. Então, de certa forma, a demanda por Bitcoin é muito maior que a do ouro em si. Claro que o ouro tem um histórico sinistro. Só que o Bitcoin tem muito mais potencial por conta de ter um elemento a mais que é a usabilidade. E uma tecnologia nova. Isso aí é literalmente o ouro da jogada. Então, se você for descer no ranking, vai ver que o Bitcoin ocupa aqui a 10ª posição de assets ativos no planeta. Para ele subir nessa escada, uma coisa tinha que acontecer. E a narrativa que muitas pessoas que têm muita fé no Bitcoin falam, que é o fim da moeda fiduciária. É o fim do real, é o fim do dólar, é o fim do euro. Então, quando essas moedas começarem a perder cada vez mais valor, o que pode entrar na jogada? O Bitcoin como a salvação. Eu achava isso aí uma utopia. Só que olha só o que está acontecendo. Quando eu estava estudando para criar um vídeo aqui no YouTube, eu estava olhando esse site. Esse site mostra a dívida dos Estados Unidos. E a dívida nacional deles em dólares está batendo 34 trilhões de dólares. É praticamente 2 vezes o valor do ouro. Quase, na verdade, 3 vezes o valor de mercado do ouro. Cara, isso aqui é completamente insano. Só que as consequências disso são sinistras. E esse é o evento que a gente precisava para o Bitcoin ter um certo holofote no futuro. Só que isso ainda é tudo uma projeção. A gente não sabe de fato se isso aqui vai chegar na escala que esse site vai te mostrar. Tem um gráfico aqui que eu fiquei assustado. Só que, no geral, essa dívida equivale aqui praticamente a US$ 100 mil de dívida para cada cidadão americano. Então, realmente, cara, isso aqui tá praticamente incontrolável. E quem falou isso foi o próprio presidente do Banco Central, tá? E olha só, esse gráfico aqui é o motivo desse vídeo. Por quê? Esse gráfico representa a evolução da dívida dos Estados Unidos em relação com o tempo. Então, desde 1950 a dívida caiu bastante, depois teve um aumento, e você vai notar que subiu muito depois de 2006, 2008, quando a gente teve o crash. E além disso, cara, quando chegou a pandemia a situação piorou de vez, né? Até porque
a gente teve muita, não só os Estados Unidos, como qualquer país no mundo, teve que imprimir muita grana para custear tudo que estava acontecendo. Não vou entrar em detalhes, tá? E aí o que acontece? A dívida nacional de todos os países costuma aumentar. Só que depois entra um processo de recuperação, de reconstrução da economia, por conta de toda a impressão, aumento de juros, então vai tentar dar uma diminuída na inflação. E com isso, o normal é com o tempo ir estabilizando a economia. Só que os Estados Unidos entraram numa situação aqui completamente caótica, porque a projeção da dívida só tende a aumentar. Olha a projeção desse gráfico, cara, em 2054, a projeção é que aumente aqui 162%. Cara, isso aqui é sinistro. E esse aumento da dívida, aqui a gente teria uma dívida, cara, praticamente o dobro. Então seria praticamente evoluindo ali em relação ao gráfico, fazendo uma projeção simples aqui, quase 80 trilhões de dólares em dívidas dos Estados Unidos. Isso seria o suficiente sim para matar, acabar com a soberania do dólar em relação ao planeta. Hoje a gente sabe que a maior referência do mundo é o dólar. E qual que é a consequência disso tudo? A consequência é que com a dívida americana subindo cada vez mais dólar em circulação, o dólar vai perdendo cada vez mais valor. Os Estados Unidos vai perdendo a soberania. Então começa a entrar a China, começa a entrar outros países, começam a tomar posições de destaque em relação à política monetária no mundo. E as pessoas vão falar assim, cara, então meus dólares, eu tenho que trocar isso aqui, eu tenho que investir em outra coisa. Quais opções essas pessoas teriam no futuro? A primeira que vem na cabeça de todo mundo é ouro, né? Um ativo de proteção. A segunda, prata. Terceira, aí entra o Bitcoin. E a briga vai ser entre esses três ativos, ouro, prata e o Bitcoin. E o que tem mais potencial, como eu falei antes com você, que o Bitcoin, além de ser um ativo de proteção, ele também é usável, ele tem uma usabilidade, ele é uma tecnologia. Então a demanda por ele pode ser 2 vezes maior que o próprio ouro. Então isso entregaria para o Bitcoin aqui, se a gente for fazer uma projeção, o dobro do ouro, seria mais ou menos de 30 trilhões de dólares. E um detalhe, para o Bitcoin bater 1 milhão de dólares na cotação dele, o tamanho de mercado do próprio Bitcoin somente teria que bater 20 trilhões de dólares. Então, o que são 20 trilhões de dólares dentro de um mercado que tem uma projeção em 2054 de uma dívida de mais ou menos aqui 80 trilhões de dólares? É uma parcela muito pequena. E mesmo que isso não chegue a esse nível, é possível que o Bitcoin bata 1 milhão de dólares. Cara, quando eu percebi isso, eu fiquei assim, realmente a situação das moedas fiduciárias, do ouro não, perdão, cara, eu confundo ouro com euro, mas eu quero falar do dólar nessa jogada. Realmente tá tudo condenado. E a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com o que a gente faz com o nosso dinheiro, porque ele tá tendendo a desvalorizar cada vez mais. E é por isso que o Bitcoin entra como uma alternativa. Só que isso não vai ser provado, ó, do dia pro outro. Cara, de forma alguma. Isso tem que ser provado com o tempo. À medida que o Bitcoin vai perdendo a correlação com os outros mercados. Hoje você vê a bolsa, qualquer tipo de bolsa, caindo, despejando por conta de alguma crise e o ouro subindo. E aí você assimila, né? Em uma crise, tudo cai, só que o que vai subir, o que vai manter como proteção? Geralmente você vê ouro e prata. E a gente precisa que o Bitcoin se prove em futuras crises. E por este gráfico, dessa dívida aumentando cada vez mais, essa crise está cada vez mais perto. Nenhum analista no mundo vai conseguir afirmar para você a data que isso vai acontecer, quando, mas alguma hora vai acontecer. E sim, a gente está muito perto de ver isso. Provavelmente a nossa geração aí, você que está assistindo, você vai conseguir presenciar algum tipo de crise. Porque depois que aconteceu em 2020, você sabe o que é. Eu não vou falar, porque senão vai ferrar meu vídeo aqui. Vai ferrar o alcance, vai limitar. Mas você sabe a consequência disso tudo e a gente ainda está pagando, não só o Brasil, não só os Estados Unidos, não só a Europa, mas o mundo todo está pagando ainda pelo preço que foi criado lá em 2020, tudo que foi feito para conter aquilo que aconteceu. Então, é questão de tempo. E sim, eu fiquei muito surpreso em ver que realmente é possível. Claro que tem muita coisa para acontecer, tem muito a se provar,
Mas a narrativa principal do Bitcoin, né, que é ser um ativo de proteção, como Satoshi Nakamoto fala. Então, hoje, o Bitcoin está indo para um caminho de ativo financeiro, só simplesmente uma ação, como se fosse uma empresa. Só que a função dele principal ainda existe. Eu achava que estava morto o negócio. Que hoje o Bitcoin realmente virou um ativo financeiro, as pessoas compram para investir e ponto final. Só que muitas pessoas estão comprando para segurar para o futuro como ativo de proteção. E aí você fala comigo, tá, Douglas, eu quero informações, eu quero provas, me mostra. Vamos nessa. Essa imagem eu vou traduzir ela e postar no meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, @DougTadeu, tá aqui em cima do lado da minha cabeça. Mas é o seguinte, qual a importância disso aqui, como isso soma com tudo que a gente já conversou até agora? Nós temos um limite de 21 milhões de Bitcoin no mercado. 6,6% tá para ser minerado ainda. Então, cara, já foi minerado grande parte, já tá praticamente tudo em circulação. Só que, de tudo isso, 20% quase tá perdido no limbo, porque se você mandar o Bitcoin para uma carteira que não existe, o negócio some e não tem como você recuperar. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado quando você for transferir o Bitcoin de uma carteira para outra. E 20% já foi para o limbo. E aí fica cada vez mais escasso. E como a gente falou, né, que o Bitcoin pode ter muita demanda no futuro e pode ter muito capital sendo alocado para o Bitcoin, justamente para se proteger. Ah, eu vou vender meu dólar para comprar Bitcoin. Essa quantidade de capital massiva, com essa escassez que o mercado está criando, realmente causaria um boom no preço para bater 1 milhão. Só que dessa parcela dos Bitcoins que ainda estão em circulação, 57% pertence a pessoas de 81 a 130 milhões de indivíduos, como está falando aqui. Aproximadamente 12 milhões de Bitcoin. O que é mais da metade. Então já está na mão do povo e tende a ficar mais escasso, conforme mais pessoas vão querendo investir. E aí nós temos aqui 3,6% em negócios, às vezes é uma empresa segurando. Agora nós temos 4% em ETFs, antes a gente não tinha isso, agora sim nós temos ETFs de Bitcoin, então você pode fazer um investimento terceirizado no mercado de cripto. E já temos aqui 4% de todo o supply, toda a distribuição do Bitcoin na mão de fundos de investimentos. 3% quase na mão de governos, né? Então, o interessante no futuro é que essa parcela do governo seja cada vez menor, para o governo não ter participação no supply do Bitcoin. Isso é essencial para garantir a descentralização, tá? Então, são alguns termos que a gente precisa ainda, com o tempo, ter certeza que o Bitcoin está indo para esse caminho. Só que, do que a gente tem até esse momento, cara, está no caminho certo. Esse que é o importante. E ali nós temos aqui 5,2% está na mão do Satoshi, a carteira que gerou tudo, e 3,4% na mão de mineradores. Cara, essa distribuição abriu minha mente de uma forma muito sinistra, porque eu não tinha noção da participação de cada coisa aqui. E torna cada vez mais possível, porque muitas pessoas hoje se espelham no Bitcoin na cotação de 1 milhão. Todo mundo já fez essa conta. Se você não fez, experimenta. Olha que legal você pegar quanto que você tem investido no Bitcoin hoje e ver assim, cara, se o Bitcoin bater 1 milhão de dólares, quanto que eu ganharia? Faz essa projeção. Acho que todo mundo pode ter o luxo de ter esse gostinho de ganhar muita grana com o Bitcoin. E mesmo que você não tenha o objetivo de esperar o Bitcoin bater 1 milhão de dólares e ficar investindo esse tempo todo, a volatilidade permite que você faça muito dinheiro. Então, retornos que eram impossíveis, às vezes você segurando o Bitcoin até lá em 2050 para ter 1 milhão de dólares de retorno, você consegue ter um retorno muito maior investindo em altcoins, abusando da volatilidade. Mas como o mercado vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais difícil de ser trabalhado. Então você precisa cada vez mais de informação, você precisa ter técnica e principalmente uma estratégia para conseguir aproveitar o máximo do mercado, porque o mercado é alto risco. Quando você sabe trabalhar com risco de uma forma inteligente, o risco vira oportunidade. E é aí que você faz dinheiro. Se você sente que precisa de uma estratégia para te colocar na frente e fazer dinheiro, aproveitar o momento, o link na descrição é para você virar meu aluno. No mais, obrigado pela companhia, um grande abraço a todos.